E ainda temos tempo para mais um papo aí, mais uma entrevista, Max. Vamos lá, rapidinho aqui com o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança. Consegue colocar aqui na... Consegue trocar? Calma aí, um momentinho só. Não, você senta aqui. Não, só para mudar aqui a câmera. Não temos um diretor de imagens ainda, deputado. Um dia teremos. Por enquanto, nós fazemos tudo, entendeu? A gente faz a iluminação, a fotografia, o cenário. A gente corta. Assim que é bom, assim que é autêntico. É isso aí. Corta aí. É isso aí, agora sim. Fui eu mesmo que cortei aqui. Tudo bom, Luiz Felipe? Tudo bem, Max? Como é que vamos? Lacombe, como é que vamos? Tudo bem? Hoje melhorou um pouquinho, né? Excelente notícia, né? Você viu o tempo que demorou isso, né? São anos aí do ativismo aí de vários deputados. Verdade. Vocês, do Paulo Figueiredo, do Eduardo Bolsonaro. Você vê o tempo que demorou para se ter uma reação de constatar aquilo que é óbvio, né? Temos uma tirania do judiciário, temos juízes tirânicos que estão fora da lei, fora do controle, e agora está atingido perpetuamente como sendo violador de direitos humanos. Isso aí você não limpa na sua geração, não. Você vai passar o resto da vida aí com essa marca. E eu acho que isso é muito positivo para o povo brasileiro, que também já constatava isso. Ao mesmo tempo, toda a opinião pública internacional já estava constatando a mesma coisa. E a gente não tinha reação nenhuma dentro do Brasil. Isso é uma grande vergonha e atesta ao fato que a gente está precisando de grandes reformas aí, especificamente também no judiciário. E, deputado, a repercussão internacional, o que o senhor tem visto aí até agora? De repente, mensagens que o senhor possa ter recebido. Como é que está a repercussão internacional até agora? Como que o senhor está vendo? Olha, eu estou vendo que pode ter uma escalada com relação ao Brasil. A gente já está vendo reações até na Europa, com relação a como é que você vai se posicionar com relação ao Brasil. E vamos lembrar uma coisa aqui, a Europa está centralmente oposta ao Putin. Então, uníssona, aí independente se é um país liderado pelos globalistas ou um país liderado por um soberanista, né, que tem alguns países aí despontando com lideranças mais desvinculadas com essa questão de União Europeia e globalismo. Então, mas independente disso, esses dois tipos de liderança, tanto a globalista quanto a soberanista que existe aqui na Europa e está se maturando aí em vários países do mundo, são contra o Putin, então são contra essas ações e o risco da Rússia, e estão todos se armando. Você veja, a França já estava sempre bem armada, é um dos poucos países da Europa que tinha uma política independente de defesa. Agora você tem a Alemanha, a Polônia também, já faz mais de ano que já está se armando. Recentemente a Romênia, e agora a Inglaterra também já está sinalizando que vai dar apoio até com a Alemanha. Então já estão levantando em armas. Aí você tem o Brasil ajudando o inimigo da Europa. Peraí, o negócio é sério. Sim. Então essas situações aí com relação à política brasileira estão virando centrais, então, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa, que são os nossos amigos tradicionais. Então a gente precisa prestar muita atenção no que está acontecendo no mundo, porque de fato eu acho que vai escalar. Deputado, a gente tem falado muito sobre isso, né? De certa forma é decepcionante, né? Não é animador que a gente não tenha tido um movimento de reação à tirania interno, doméstico, né? Que esse movimento tenha vindo aqui dos Estados Unidos. Mas paciência, fazer o quê? Veio daqui dos Estados Unidos. Agora a gente precisa de um movimento interno doméstico, não pode escapar disso, né? Como um complemento a essa ação primeira dos Estados Unidos. O senhor vê possibilidade disso acontecer, especialmente no Congresso Nacional, entre os empresários brasileiros, mercado financeiro, banqueiros, a população de um modo geral, a imprensa que deixou de ser imprensa? Será que essa turma toda vai entender o que está acontecendo finalmente, ou o senhor não tem esperança de que isso aconteça? Não, eu tenho muita esperança que isso aconteça, mas a gente precisa dar nome às lideranças que vão encabeçar essa mudança. A liderança vai vir da população na rua, com o que já está acontecendo. Como vi até no vídeo do Alan, e a gente sempre fala disso, mobilização constante, buzinaço, vigília, passeata e grandes manifestações, combinação disso localmente, sem dia necessariamente marcado, coordenado, sem muita coordenação, mas tem que ter constância. Isso é importante. Essa liderança já está sendo exercida. Olha que o brasileiro dá aula
para o mundo de como se mobilizar. Isso eu posso atestar com muita tranquilidade, tá? Eu costumo viajar bastante, Europa, Estados Unidos, e eu vejo como o brasileiro destoa das sociedades europeias e norte-americanas, tá? Eu acho que o brasileiro tem tudo para vencer como liderança dessas grandes mudanças. Segundo ator, é coadjuvante, sim, não é o principal, mas é um coadjuvante importante. É os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um importante ator, ou seja, uma intervenção externa mesmo. E a gente não pode falar assim, não, agora o Congresso vai reagir. O Congresso, como liderança, está completamente emasculado. O Congresso virou uma farsa, tomado pelo centrão corrupto. Basta lá o governo sinalizar que vai pagar mais emenda e o bando de mané que está lá no Senado e na Câmara se vende facilmente, né? Tem uma oposição ainda, uma oposição muito grande, que é inédita, né? Temos aí mais de 100 deputados, que é inédito isso. Ao mesmo tempo, temos mais de 20 senadores, mas não é a maioria. E a questão do Congresso, ela precisa de uma maioria. Se você não tem uma maioria ferrenha e opositora coesa, você, incorruptível, sobretudo, você não tem oposição, você tem um grupo de deputados e senadores que são levados para o abate, literalmente, porque o judiciário e o executivo vai atropelar a todo momento, aí, com corrupção dos líderes de Câmara e líderes do Senado. Então é isso que está acontecendo. Então, por isso que a gente precisa realmente reforçar as lideranças da população, do ativismo, de novo, como tinha lá em 2014, 2015, 2016. É isso que vai fazer a diferença. E, meus caros, é constância, é toda semana. Já está acontecendo, graças a Deus. Amém. Deputado, tem uma coisa que está me chamando muita atenção. Não consigo. Eu estou tentando mudar aqui, não está indo. Consegue trocar? Consigo, sim. Tem uma coisa que está me chamando muita atenção, é o fato de que até agora, isso o próprio... aquele blog lá do Globo, Lauro Jardim, ele falou assim, 3 horas se passaram, só um ministro se manifestou a favor do Alexandre de Moraes, que foi o Flávio Dino. Era de se esperar, ele, comunista filiado, de carteirinha, etc. É possível prever um afastamento da responsabilidade do que vai acontecer agora, ou seja, um isolamento de Alexandre de Moraes, ou você vê que ainda não há uma mobilização popular suficiente para que os ministros recuem? Olha, excelente pergunta, Alan, porque é exatamente isso que eu converso com minha equipe a todo momento, tá? Tem sempre os dois lados da moeda, os dois fios da navalha, e a gente precisa entender o que tem do outro lado. Se por um lado ficar maculado como sendo violador dos direitos humanos, ter toda a sua vida financeira completamente bloqueada, ao menos no Ocidente, por outro lado, os outros juízes, isso de certa maneira assusta, né, alguns juízes, por outro lado, eles vão validar as ações para o outro lado inimigo, né, o inimigo aí do mundo livre. Você tem as ditaduras que já passaram por isso, já tem protocolos alternativos ao SWIFT, já tem uma rede de telecomunicações completamente blindada, tem satélite, tem força de defesa, tem tudo isso. Então, o que acontece agora? O governo e o STF falam assim, puxa vida, precisamos acelerar o plano de sair fora do Ocidente e cair na mão dos ditadores dos BRICS e dos ditadores aí multipolares. É isso que eu acho que podem estar medindo o tempo aí, porque a verdade é essa. Aí a gente vê o quanto que o governo e esse pessoal não tinha preparo nenhum, não são representantes do Brasil em nada, são meros representantes de interesses internacionais. Porque se eles de fato quisessem prever as ações que eles estão tendo que fazer agora, eles já teriam tido que fazer o dever de casa há várias décadas atrás, né? As sanções, Rússia, por exemplo, a Rússia se planejou décadas aí com relação a possíveis sanções de tudo que a Rússia queria fazer, e depois quando as sanções vieram, de fato não foi bom, mas eles já tinham alternativas já montadas, estruturas alternativas. O Brasil não tem nada. Então o Brasil entrou nesse negócio de bravata mesmo, e o governo brasileiro é usado para ser bravateiro. E aí quem é que paga por isso tudo? É o povo brasileiro. O passaporte brasileiro passa a valer menos, a economia brasileira é fragilizada, ninguém vai querer investir no Brasil
com esse tipo de tirania sendo construída no Ocidente. Vai ser talvez o pior país do Ocidente para se fazer negócio. Então, o que eles estão fazendo? Esse bando precisa sair do poder. É um absurdo o que está acontecendo. Então, a gente tem que, de um lado, validar que essas ações que podem gerar efeitos internos são ações boas para gerar resultados políticos necessários. Por outro lado, a gente tem que ter muito cuidado com o que está acontecendo e temos que olhar assim, essa questão do que o governo vai fazer agora para se proteger. Porque eu não vejo esse pessoal também entregando tudo assim, por causa de uma ação externa. Eles têm aí camadas de proteção que eles já estão pensando em como subterfúgios, né? Então é com isso que eu me preocupo mais. Eu estou mais nesse ponto. Por um lado, eu comemoro, acho excelente o que está acontecendo. Sim. Por outro lado, eu tenho essa preocupação aí de olhar esse outro lado aí da moeda, porque, de fato, esse pessoal é muito sorrateiro, viu? Ninguém fica muito tranquilo assim quando é sancionado. Mas ninguém fica de pé também com uma pressão popular muito forte, né? Exatamente. É por isso que o foco tem que ser nisso. Perfeito. Domingão, manifestação. Então, deputado, só para concluir aquele assunto do início, quando a gente estava falando, o senhor acha que pode vir, então, também sanções por parte da União Europeia contra o Moraes? Eu acho que sim. Eu acho que pode vir contra o Moraes, pode vir contra os outros ministros, pode vir também contra a própria economia brasileira. Eu vejo isso também como sendo algo necessário, porque é o seguinte, não é porque é uma questão, aí já foge da questão política do Brasil. Aí entra na questão, quando você sanciona ministros e vai escalando as sanções pessoais, isso ainda é uma sanção política, dizendo, olha, nós não gostamos do rumo que vocês estão tomando aí. Não só em violação de direitos humanos, acabar com o direito de livre expressão, além de várias outras violações constitucionais. Não é só isso. Existe um governo querendo levar o país para a ditadura e se alinhar a todos os inimigos do Ocidente. E não são inimigos fracos, não. Inimigos com bomba atômica, com experiência em fazer terrorismo internacional, que exigem recursos e financiamentos, assim como garantias alimentícias e minerais de vários outros polos. E o Brasil está se posicionando como sendo esse esteio saudável, abrigo de terroristas, vamos continuar financiando os inimigos do Ocidente. Para que ele está fazendo isso? A verdade é essa. Mas é por isso que eu digo, a sanção não é mais política, aí deixa de ser política e passa a ser geopolítica. Exato. Passa a ser de interesse e sobrevivência da Europa e sobrevivência dos Estados Unidos. É por isso que essas sanções econômicas, elas fazem sentido do ponto de vista geopolítico, não fazem sentido do ponto de vista político, né? Bom a gente fazer essa distinção. É claro que a opinião pública não tem essa aguçidade de fazer essa distinção, né? Ela age, qualquer sanção contra o Brasil é vista como sendo um prejuízo político, mas a gente tem que fazer essa distinção para entender como é que os governos internacionais, especificamente aqui do Ocidente, vão reagir. E é isso que a gente estamos querendo evitar, esse confronto final, esse Ragnarok aí dessas grandes forças que estão acontecendo no mundo hoje. Perfeito. É isso, deputado, muitíssimo obrigado. Ficamos aqui 6 horas nessa transmissão, com um brinde, com champanhe, comemorando. A gente espera que dias melhores venham para nós todos. Muito obrigado. Obrigado, parabéns pelo trabalho, continuem aí com força e Deus abençoe o trabalho que todos vocês estão fazendo por nós, que é muito importante essa voz que vocês têm, essa destreza e ao mesmo tempo essa profundidade que vocês atingem aí nos seus comunicados, com muita aguçidade e também com boas informações aí para ajudar a todos que estão na rua lá no Brasil, acontecendo aí essa política nova que a gente precisa. Um abraço. Obrigado, deputado. Obrigado pelo trabalho. Com Deus. Obrigado, igualmente.